Vamos abrir João 11, verso 32. João, capítulo 11, verso 32. Esse capítulo inteiro, ele fala da ressurreição de Lázaro, mas ele é muito longo. Então nós vamos começar a partir do verso 32, vamos ler o 46, mas eu quero encorajar você que em casa depois você leia o capítulo todo, tá certo? Para que você tenha uma visão melhor também de entendimento. Achamos? Todos? Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podiam ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu. Aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Amém. Ore agora para que Deus fale ao seu coração. Feche o teu olho e fala: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz nessa noite. Eu preciso me alimentar de ti, Senhor. Ore ao Senhor. Ó Deus, fala conosco, fala com cada um de nós. O Senhor nos trouxe aqui com um propósito e cada um de nós tem uma necessidade, cada um de nós está num nível de relacionamento com o Senhor. E aqueles que estão aqui, Senhor, e ainda não te conhecem de maneira íntima e pessoal, que o Senhor se revele a essas pessoas nessa noite. Que grandes coisas o Senhor faça, Pai, no meio do seu povo. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Ti. Edifica a Tua igreja e leva a salvação nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O Evangelho de João é o Evangelho que traz momentos de Jesus, de grande intimidade, discursos de Jesus aos discípulos, que os outros evangelhos não trazem. Por isso eu costumo brincar comigo mesmo, que enquanto os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
são fotografias diferentes, de ângulos diferentes, do mesmo Jesus. O Evangelho de João não é uma fotografia, mas é uma pintura, porque é alguém que esteve ali no peito de Jesus, alguém que era muito próximo de Jesus, entre os mais próximos amigos de Jesus. O Evangelho de João é aquele evangelho que tem aquela expressão que o próprio Deus falou para Moisés quando ele foi chamado, comissionado por Deus, quando estava ainda pastoreando lá as ovelhas do seu sogro, e o Senhor se revela a ele, e ele fala: mas quem que eu vou falar para Faraó, quem está me enviando? E Deus então se revela: o eu sou o que sou. Fala para Faraó que o eu sou mandou você lá. E no Evangelho de João nós encontramos várias expressões do próprio Jesus falando isso. E quando o evangelista João registra esses discursos de Cristo, ele tem uma intenção clara, que ele mesmo escreve no seu evangelho, no final dele, que ele escreve esse evangelho, essa história sobre Jesus Cristo, para que aqueles que possam ler e ouvir, no final, creiam que Jesus é o Filho de Deus, e tenham os seus pecados perdoados, e recebam então a gloriosa vida eterna. Porque é nesse evangelho que nós temos vários sinais, milagres. Por exemplo, nós podemos lembrar da multiplicação dos pães no capítulo 6 de João. Nós temos lá o maná que caiu do céu, lá para o povo que ficou 40 anos no deserto. Mas Jesus vai então com alguns pães e alguns peixinhos, ele faz a multiplicação, e no final o que ele diz? Eu sou o verdadeiro pão da vida. Ele está se comparando com Moisés da época do deserto, mas ele diz que ele é maior, porque ele é o verdadeiro pão, e não o maná que alimentou o povo no deserto por 40 anos. Ele ainda diz no capítulo 8 que ele é a luz do mundo, ele ilumina, ele nos tira das trevas. Se você me ouve nessa noite, e você não está mais perdido nesse mundo tenebroso, você foi retirado do reino das trevas, foi porque o brilho de Jesus alcançou o seu coração, e os seus olhos foram abertos, os seus ouvidos destampados, e você ouviu a doce voz de Jesus chamando você, e você disse sim, porque a voz de Deus é irresistível. Porque assim como Lázaro, morto, não resistiu quando Jesus disse para ele: Lázaro, vem para fora. Ele veio, porque é assim com todo aquele que Deus chama para crer nele, para andar com ele. Não podemos esquecer o capítulo 10 de João, quando ele diz aquilo que todos que estão aqui precisam, principalmente nos momentos de dificuldade, nas agonias, nos dramas da vida. Eu sou o bom pastor, e não sou apenas o pastor que pastoreia, que alimenta, que dá água fresca, como diz o Salmo 23, eu sou o pastor que dá a vida. Mesmo que um pastor humano morresse pela sua congregação, pela sua igreja, isso não teria um efeito salvífico, isso não geraria perdão de pecados. Mas quando Cristo, o pastor das ovelhas, que Deus desde a eternidade chamou para si, morre, ele ganha a vida eterna, ele perdoa os pecados. E agora chegamos ao capítulo 11, onde ele vai também dá uma declaração bombástica. Lembre-se que domingo passado eu falei que quando Paulo fala que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, os filósofos atenienses, estoicos e epicureus, eles param a conversa. Tagarela, chega, ressurreição não acreditamos. Eles param a conversa, porque não é a morte um grande inimigo de todo homem? Não é a morte da qual muitos temos medo? E então Jesus, para lançar fora todo o medo,
E quem pode lançar o medo do seu coração da morte apenas é quando você acredita totalmente que Jesus te ama, e então você se volta para amá-lo também, porque se Ele te ama, Ele vai estar com você naquele momento difícil, dramático, mortal. Então Ele diz no capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Ele é Senhor sobre os vivos, Ele fez o cego enxergar, mas Ele é Senhor também dos mortos, porque quando Ele chama Lázaro, Lázaro vem para a vida, e Ele vem, Ele reina sobre tudo, sobre todos. Então nessa noite, eu quero encontrar com vocês algumas apenas lições que nós podemos aprender para a nossa vida, a partir desse grande milagre de Jesus, quando Ele ressuscita Lázaro. Lázaro morava numa cidade muito pertinho de Jerusalém, chamada Betânia, muito próximo. É como se você fosse sair daqui e você chegasse na saída para Campo Grande, quem sabe até antes era a distância entre Jerusalém e Betânia, muito próximo. E Jesus tinha naquela cidade, na casa de Lázaro, Marta e Maria, um lugar de refresco, um lugar onde ele tinha um refrigério, ele podia chegar, comer, beber, dormir tranquilo. Ela era um hotel para ele poder descansar das suas obras exaltivas, das suas caminhadas. Então ele tinha uma amizade muito forte com esses irmãos. E então, quando ele está fora de Jerusalém, chega a notícia que aquele que ele ama, o amigo dele, Lázaro, está muito doente, e eles mandam avisar Jesus na esperança que Jesus venha logo, porque as duas irmãs têm uma esperança muito forte no coração: se Jesus vier, Lázaro não morre, porque eles criam que aquele Jesus, amigo deles, era o Filho de Deus, o Messias prometido. E lembre-se que é nesse capítulo 11, quando Jesus fala para eles que Ele vai voltar para Jerusalém para encontrar com Lázaro, o próprio Tomé diz assim no verso 16: vamos também nós para morrermos com Ele. Mas por que Tomé fala que ir para Jerusalém com Jesus é morrer com Ele? Como assim morrer com Ele? Porque Jesus estava jurado de morte em Jerusalém. E se você continuar lendo o próprio capítulo 11, a partir do verso 47, você vai ver a conspiração, depois que alguns que estão ali e estão presentes na ressurreição de Lázaro, eles vão levar esse milagre para os líderes judeus, e depois eles vão conspirar que eles têm que matar Jesus. Então perceba que enquanto ele vai para dar a vida, na verdade ele vai ao encontro da morte, mas não pela mão desses líderes, porque a vida dele ele mesmo vai entregar na cruz, não como os líderes pensam, desejam, mas conforme o próprio Pai planejou desde a eternidade. Porque lembre-se, o sangue de Jesus é conhecido antes da fundação do mundo, então já estava planejado, já havia um decreto de Deus. Jesus chega em Betânia, e já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Se Jesus chegasse 30 minutos depois, Jesus faz 30 minutos, acabou de morrer, e Jesus orasse, e ele voltasse, o que eu ia falar? Ele não estava morto. Ele ainda, vocês não conseguiram perceber direito, mas o coração dele estava batendo, concorda? Se fosse pouco tempo, mas 4 dias, 4 dias, já cheirava mal, mesmo que eles tivessem passado todo o perfume que os judeus passavam, não aquele ritual egípcio, né, de embalsamar para não deixar nem corromper, nem cheirar mal, mas passavam, como fizeram com Jesus, o próprio Jesus depois, passaram, as mulheres foram para lá também para passar para o corpo dele, por zelo pelo Senhor, pelo corpo do Senhor, mas eram 4 dias, então ele já estava cheirando
mal. E então nós começamos a olhar para esse texto, para tudo isso que acontece aqui, e a partir do verso 32, quando diz que Maria, quando é chamada pelo próprio Jesus, e aqui é interessante, quando Jesus chega, Marta vai até Jesus e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ele conversa com Marta e fala, e ele quer lhe dar um pouco de conforto, de esperança para ela. Ele fala: olha, ele vai ressurgir. Ela fala: não, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Ela não entende, é que ele veio ali para manifestar a glória de Deus. E no verso 32, a mesma coisa que Marta fala, Maria também fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. O que eu aprendo com essa resposta de Maria? Como é que você olha para Deus quando uma coisa terrível chega na sua casa, como a morte? O irmão dela está morto, 4 dias. Jesus chega, ela chamava ele de Senhor, ela reconhecia ele como Deus. Ela grita com Jesus? Ela reclama com Jesus? Não. Diz o texto aqui também que ela se coloca aos pés, ela se prostra, em sinal de reverência a Ele. Não abandone sua fé em Deus quando coisas terríveis acontecerem com você, porque o mundo é um lugar perigoso, as pessoas são más, e o pecado contaminou todo o sistema. Lembre-se que quando coisas terríveis vêm até nós, a nossa fé está sendo provada. Do que é feita a sua fé? Só vamos saber quando coisas difíceis chegam para você. É lógico que a sua fé pode ser provada quando tudo está dando certo. Em que sentido? Se você reconhece que tudo isso vem de Deus, e agindo com gratidão, e lembrando, principalmente se você está tendo abundância de bens materiais, se você está lembrando dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Tempestade virá sobre a vida de todos nós. Nós precisamos lembrar disso, que a tempestade vai vir, mas a questão é, quando a tempestade vier sobre a sua vida, sobre a minha vida, vai te abalar ou não? Vai derrubar você da fé ou não? Mateus tem a resposta. A sua fé está fundamentada em quem? Se for na rocha, Jesus Cristo, pode vir a tempestade, não derruba você, porque Ele sustenta você. Agora, se você não tiver em Cristo, quando a tempestade vier, a sua vida inteira desmorona. E muitos nessa hora abandonam a Deus, e criticam a Deus, e blasfemam contra Deus. Mas precisamos lembrar aqui do apóstolo Pedro e suas palavras, quando Jesus virou para eles e falou: e vocês não querem ir todos embora não? Quem é o pastor que tem autoridade para virar para a sua igreja, que tinha ali 12 membros ali bem próximos, que andava com ele, e virar para eles: vocês não querem todos ir embora? Só Jesus tem essa autoridade, e Ele usa a autoridade, manda todo mundo embora. O que Pedro responde? Senhor, para quem iremos? Quem tem as palavras de vida eterna? Então, ao contrário, quando as coisas terríveis vierem sobre nós, ao invés de abandonar a fé em Deus, eu preciso me agarrar nele com todas as forças, porque só Ele tem consolo para mim no momento da crise, da dor, da tristeza. Não tem outro lugar, só Ele sustenta você nos piores momentos da sua vida. É a primeira lição: não abandone a Deus quando essas coisas estão indo mal na sua vida. A segunda lição que nós temos está nos versos 33, versos 35 e versos 38, e está 3 vezes para você não ter dúvida. Que lição é essa? Jesus viu ali o povo chorando, e diz aqui o final do 33 que ele se agitou, e o final, a última palavra é a mais forte, ele se comoveu,
Ele sentiu dentro das entranhas dele a dor de Marta e Maria. Ele se entristeceu de verdade. Lembrando que isso também mostra que Jesus era verdadeiramente gente, humano. Ele sentia o que os outros também sentiam, tanto alegria como tristeza. E então chegamos nesse verso 35, Jesus chorou. Precisa a gente tentar explicar que ele se emocionou, se a própria frase fala por si mesmo? Se a Escritura diz que Jesus chorou, quem estava lá viu as lágrimas rolando por aquelas faces queimadas pelo sol, pelos ventos da Galileia, quando ele andava perto do lago de Genezaré. Porque de tanto ele andar no sol, apesar de nessa época ele ter aí por volta de 33 anos, ele tinha aparência já de uns quase 50 anos, porque ele se desgastou totalmente por aqueles que ele havia de viver e morrer na cruz, que é a igreja. E finalmente o verso 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, então ele vai até o túmulo. O túmulo era uma caverna, uma espécie de gruta, e que eles colocavam uma pedra, colocavam o corpo lá dentro, envolto em lenços, geralmente brancos, e aqui na cabeça colocavam um outro lençol, e colocava o corpo lá. Como é que alguém então, olhando, escutando isso, pode ter dúvida de que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o sol, que criou a lua, as estrelas, o Deus que tem prazer em nos dar coisas boas, porque Ele é gracioso, que Deus se importa com a vida das pessoas? O diabo não se importa, ele quer destruir, mas Deus não. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a vida das pessoas que você está vendo sofrer perto de você, na sua família, no trabalho, em qualquer lugar. Diga para essas pessoas: Deus se importa, porque Ele se importa. Deus deseja salvar, o braço dele não está recolhido, o braço dele está sempre estendido, Ele é todo poderoso. E Deus age no socorro daqueles que clamam por Ele. O grande problema é que as pessoas, primeiro, não reconhecem que Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Segundo, não vão a Ele, não creem que Ele vai vir para ajudá-los. Vivem sozinhos, sofrendo, quando poderiam ter o braço de Deus do lado deles. Eclesiastes diz que é melhor estar no velório do que no aniversário. Porque no velório, as pessoas vão estar muito mais sensíveis a Deus. E é no velório que a gente descobre que nada pode te consolar a não ser o próprio Deus. Porque os títulos acadêmicos não vão te consolar. Às vezes um relacionamento muito bom que você tem não vai te consolar. Todo o dinheiro que você tem não vai te consolar. O nome da sua família não vai te consolar, mas Deus pode te consolar. E Ele te consola lá dentro, onde nenhuma pessoa pode tocar. Muitas vezes a gente chega para consolar alguém, a gente não tem nem palavras para falar, tamanha dor e a nossa incapacidade de consolar. Aí nós chegamos simplesmente da nossa humanidade impotente, damos um abraço e às vezes choramos e lamentamos ali, sem palavras. Deus não. Deus sempre tem uma palavra. Deus sempre tem um consolo. Deus sempre tem algo para trazer para nós momentos difíceis. E como eu acabei de orar, Deus é um Deus que aqueles que confiam nele, aqueles que fazem de Deus o seu pastor, a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia sempre vão seguir aqueles que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? A sua fé está em Cristo. Então eu digo a vocês, baseado na própria palavra do Deus que não pode mentir porque não é homem, a bondade e a misericórdia de Deus vão andar com você até o fim.
até como vocês cantaram, até aquele dia Ele voltar, ou de você ir, porque Ele vai estar te chamando. Deus é um Deus de compaixão, Deus é um Deus de misericórdia. Nós precisamos levar isso para as pessoas estão sofrendo, elas precisam conhecer esse Deus compassivo, esse Deus que é sensível, esse Deus que se importa com coisas às vezes pequenas, que a gente acha que Deus não se importa. Deus se importa. Deus se importa com aquela criança que chora pela bola de futebol, única que ele tem, numa casa difícil, com poucos recursos, e ela fura naquele espinho do mal, e a criança chora, e Deus se compadece. E muitas vezes Deus age, toca no coração de alguém e traz uma bola nova, para quem não tinha condição de comprar. E muitas vezes nós não damos importância, mas Deus sempre dá importância. Deus não é como nós precisamos aprender a ser como Ele. Uma terceira lição, que é uma lição que desesperadamente todos nós precisamos nos nossos dias, é que, aqui no verso 35, quando ele diz aí, Jesus chorou. Aí vem a pergunta, por que ele chorou? Tem a resposta primeiro, a mais simples e singela. Onde ele estava? Ele estava ali diante do sepultamento de um amigo dele. Por que ele chorou? Ele chorou porque o amigo dele morreu. Ele chorou por causa disso, como nós choramos também quando perdemos alguém querido para nós. Ele chorou porque Lázaro estava morto. Perceba, mesmo sabendo que ele foi até ali, que ele esperou ainda 4 dias, porque ele recebeu a notícia, Lázaro estava vivo, está muito doente, está vivo, mas ele vai 4 dias depois, que como diz Marta, que já está cheirando. Então, Jesus mostra que faz parte da humanidade se emocionar. Não é saudável ficar muitas vezes embotando as emoções, nós precisamos viver as emoções. O problema é que nós não sabemos viver as emoções, mas elas são boas. E digo a vocês, tanto as emoções de alegria como as emoções de tristeza fazem bem para nós. O problema é nós não sabemos lidar com elas. E pior ainda é quando nós vivemos um tempo onde as emoções tomaram o controle das decisões das pessoas, e hoje elas são mais emocionais do que racionais, e esse não é o propósito de Deus para o ser humano. As emoções não foram chamadas para ser o condutor da vida de ninguém, não. Até quando a gente ouve a pregação do Evangelho, não é por uma emoção que a pessoa deve abraçar Cristo como seu único Salvador, porque do jeito que ela abraça no domingo, ela desabraça na segunda-feira e vive como se nunca tivesse conhecido Jesus, porque foi uma decisão simplesmente emocional. E Jesus falou que quem quer seguir Ele, que pense, que olhe a cruz, quer me seguir, pegue a cruz e venha. Isso não tem nada de emocional, isso é uma decisão racional. Tem um preço seguir Jesus, tem um preço ser cristão. Mas eu também posso olhar para Jesus chorando, e posso ver que ali, aquele que é o Criador de todas as coisas, quando ele vê ali alguém próximo dele, morto, Jesus também está chorando, porque ele está vendo o que o pecado provoca, com toda a criação que ele fez, porque ele estava lá, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ele estava lá. Porque como muitos pensam erroneamente, a criação não é uma obra apenas do Deus Pai, não. O Espírito está lá, Cristo também está lá. Então ele chora porque ele vê que o amigo dele está morto como consequência, em última instância, cavando, por que morreu? Por causa que o salário do pecado é a morte.
E aí ele pensa, como que a doença é o instrumento da morte? Como que as pessoas então vivem com medo da morte? E a morte também é um inimigo de Deus. Lembre-se que em Apocalipse, o último inimigo a ser derrotado é a morte. É difícil você entender o que é a morte. Por mais que a gente fale da morte como? De maneira simples, de maneira antropológica, olhando para o homem, morte é corpo separar de alma. Isso é morte. Mas a morte também é uma entidade espiritual. Se assim não fosse, se a morte fosse só um fenômeno que acontecesse, qual o motivo de pegar ela como um fenômeno qualquer e lançar no lago de fogo e enxofre, como vai acontecer? Ela é um inimigo, percebe? Se ela é um inimigo, ela é um ser também pessoal, não é impessoal como fenômenos, como por exemplo a chuva é impessoal, ela não tem uma identidade, uma existência, faz parte da criação. Então, Deus criou você para se emocionar, para se alegrar, para chorar, para se entristecer. Não precisa emburrecer, até porque isso não lembra nem a humanidade nossa, né? Não precisa emburrecer, mas entristecer faz parte. Também não pode ficar só na tristeza, porque se essa tristeza ficar sobre tristeza, você vai ficar depressivo, você vai ficar doente. Você também não pode viver na alegria, né? Como diz no mundo do Bob, como se o mundo fosse um parquinho de diversão, porque o mundo não é. O mundo não é um playground. Quando você tinha 6 anos, 5 anos, tudo bem pensar assim, agora não mais. E esse é o problema, quando as pessoas acham que o mundo é um parquinho, e elas só vivem atrás de emoções. Quantos jovens vivendo achando que o mundo é um playground, não cresceram. As emoções estão nas drogas, as emoções estão nas garotas, as emoções estão nas bebidas, as emoções estão nos carros velozes, tudo isso é engano. E entram nisso porque são guiados pelas emoções. Como diz os intelectuais, estudiosos do tema, nós vivemos num tempo sentimentalista. Um termo bom que a gente escutou na pandemia, mas quem sabe, muitos de nós não conseguiu pegar isso para nós. Nós somos uma geração mimizenta, muito mimimi, qualquer coisinha a gente emburra, qualquer coisinha a gente fica chateado, não converso mais, qualquer coisa, não vou mais nessa igreja, não gosto desse irmão. Por que a gente é assim? Porque está sendo governado pelas emoções, e você vai ter muito prejuízo com isso. Você vai na verdade começar a ser manipulado pelas suas próprias emoções, porque as emoções, elas enganam você. Quantas vezes está pensando uma coisa ali por causa de uma violenta emoção, mas aquilo não é real, mas na sua cabeça é, por causa da emoção que é forte. Mas calma, não toma decisão quando está emocionado, calma. Vou contar uma ilustração para vocês, como que essa questão de emoção mexe. Magic Johnson, um jogador famoso na NBA, jogou no Lakers. Nos anos 80, ele era um jovenzinho, muito novo, recém-chegado da faculdade. E aí ele vai jogar num dos melhores times. E aí na primeira partida, eles jogam, desde aquela época, 80 jogos na temporada regular. Depois começam os playoffs, melhor de 7. No final isso vai dar mais de 100 jogos. Esses caras só jogam. Dia sim, por meses. E aí no primeiro jogo, ele faz uma cesta e o time dele ganha de 1 ponto. E ele sai louco, vibrando. E ele chega no jogador mais velho, um pivô, 2,15 metros. Ele vai lá e abraça e fica, e o pivô fica assim parado. Aí a gente fala assim, nossa, o pivô está sendo insensível com ele. Aí o Magic Johnson se acalma, aí o pivô chama ele de lado e fala assim, Magic, é o seguinte, esse é o primeiro jogo da temporada, nós vamos ter 80. Se você fizer isso, 80 jogos, nós vamos morrer antes disso. Nós não vamos suportar viver essa violência, essa emoção sua. Calma, querido, calma, garoto, calma, calouro. É assim com você. Você não percebe o tanto que as emoções sugam a sua energia. Chega à noite, você está morto. Por quê? As emoções acabaram com você. Eu sei que às vezes a gente cansa de pensar também, mas a emoção, ela suga você, acaba com você, porque você deixa ela dominar você. E ela é passageira, ela é enganosa,
E ela é uma coisa boa, mas ela não é para dirigir você. Não seja dirigido pelas emoções, mas também não se deixe de emocionar. Às vezes algumas pessoas, aconteceu uma coisa lá, sabe aquelas pessoas assim, teve um acidente, está doendo, como é que você está? Estou bem. Como assim está bem? Eu estou vendo que está doendo. Não está doendo, está negando a emoção da dor. Isso também não é uma coisa boa. Pessoas que estão acabando a vida dela, às vezes o pastor chega, eu sei que está tudo mal, mas você faz a pergunta só para a pessoa abrir a porta e você entrar. Aí você chega e pergunta, está tudo bem, pastor? A pessoa fechou a porta. Está tudo bem, não precisa conversar, não precisa ter um momento a mais. Aí o pastor às vezes bate de novo, mas está tudo bem mesmo. Porque as pessoas não querem mostrar suas emoções. Jesus não teve vergonha de chorar publicamente. E muitos de nós temos vergonha de chorar na frente da esposa, de chorar perante os filhos. Você está fazendo o que com isso? Diminuindo a sua humanidade. Os seres humanos sorriem e choram. Alguns fazem isso ao mesmo tempo, como eu. Então, vai casar? É lógico que tem a emoção daquela paixão, de olhar e sentir aquela química que Deus dá. Ok, mas não pode ser essa paixão, essa emoção que vai decidir com quem que você vai casar. Você imagina um jovem crente, aí começa a ter emoção por uma menina bonita, inteligente, não crente, mas ele está emocionado, mas a razão dele fala, Deus não chamou você para casar com uma não crente, não vai casar, não pode ser governado pela emoção. Vai comprar carro na emoção? Vai escolher a profissão na emoção? Não podemos agir assim. Como é que escolhe igreja? Ah não, se eu for na igreja, se eu sentir que tocou no meu coração, como assim tocar no seu coração? Só cirurgia toca no seu coração. Como assim tocou no seu coração? Aí a pessoa vai tomar uma decisão importante sobre mudar para uma cidade. Aí ela fica emocionada porque o cara ofereceu 30 mil reais, ele ficou emocionado, 30 mil reais eu vou. Aí ele deixa o emprego de 5 mil, vai lá 30 mil, o cara fica 2 meses, manda ele embora, ele perdeu o de 5 mil, está desempregado. Porque ele foi emocional. Nós que fez uma proposta para ele, quantas pessoas trocam de cidade por dinheiro, chega lá, quebra a cara e perde tudo. Perde a igreja, congregava, perde os relacionamentos, tem que voltar, aí fica com vergonha. Não tem que tomar decisão emocional nessas coisas não. Ora, a Bíblia diz que a sabedoria está onde? Nos conselheiros. Sem esse negócio de qualquer coisa, falar, não vou mais na igreja porque o pastor me esqueceu, ou a irmã fez uma coisa, fez o aniversário lá da criança, não me chamou. Isso é ser mimizento, sentimentalismo, tóxico, porque faz mal para você. Tóxico. Então, tem que ter emoção, mas não deixar essas emoções tomarem conta de nós. Porque lembre-se, você vai ter dias maus. O mundo não é um jardim, porque a gente perdeu o jardim quando Adão pecou. Estamos cientes disso? Nós perdemos o jardim. Agora o mundo é um lugar complicado. O mundo é mais o quê? Uma floresta. Que muitas vezes tem lugares escuros, tem bichos estranhos que só vê o olho, aí você foge, você tem medo. Às vezes o mundo para você, em alguns tempos, vira um deserto, muito quente, não vê ninguém, não vê nada, tem uma árvore. Às vezes o mundo é assim para alguns, em algum momento. Ou às vezes o mundo são águas profundas, você não vê lá o chão, você fica preocupado, e Deus te coloca nas águas profundas, porque Ele te sustenta. Quando você perceber que você não pode cuidar de si mesmo, porque não pode, mesmo que você pense que pode, está enganado, está muito emocionado. Uma quarta lição. Por que Marta mandou chamar Jesus? Maria mandou chamar Jesus, por quê? Eles eram o quê? Amigos. Quem é que vai te ajudar no dia que seu pai quebrar o joelho? Quem é que vai te ajudar? Cuidar do Senhor com mais de 70 anos. Os amigos. Deus
criou a amizade. A amizade não foi você que inventou. A gente precisa de amigos. Tem amigos que andam conosco desde a escola, desde a 4ª série, 3ª. Tem amigos que são por um tempo só. Tem amigos que são amigos de faculdade. Durante a faculdade ele foi seu amigo, ele te ajudou, estudou com você, te deu força quando você pensou em desistir. Tem amigos que é no trabalho, lá no trabalho ele é seu amigo, mas quando ele sai de lá, vocês perdem conexão. A gente precisa também perceber, discernir essas diferenças. Quantas situações você já viveu que você viu que toda a influência que você tinha, todo o seu conhecimento do assunto não valia nada, mas quando você lembrou que você tinha um amigo naquela situação, ajudou tudo, abriu tudo que você precisava, por causa de uma pessoa que foi sua amiga. Você precisa ter amigos, você precisa valorizar os seus amigos, e precisa também aprender a identificar e diferenciar amigo de colega. Colega é coisas coloquiais, sai com você, conversa com você. Amigo não, amigo é coisas íntimas. Amigo você se aconselha. E amigo, sabe por que é importante ter amigo? Porque amigo de verdade, amigo leal, é aquilo que fala, o que ninguém fala para você, ele chega e fala, esse é um amigo. Você deve dar valor nesses amigos, que falam não aquilo que os outros estão falando, ou que não estão falando, porque é uma coisa ruim de você. O amigo fala o que está errado, mas ele fala com amor. Ele fala que está errado, mas ele fala te dando a mão, fala assim, mas eu vou te ajudar, ó, meu amigo, seu teimosão, eu te falei para você não fazer isso, você fez, mas eu estou aqui, viu? Vou te ajudar, não merece, mas estou aqui. Amigo, gente, vocês precisam ter amigos, mas lembre-se, vocês não vão ter muitos amigos, e vocês acham que por mais que Jesus esperou 4 dias, ele não voltou para lá, porque quem estava lá? Os seus amigos estavam lá, Marta, Maria, e o seu amigo Lázaro estava morto. Valorize os seus amigos, não queira viver sem amigos. 5ª lição, sempre vai ter pessoas que reclamam do que Deus faz. Olha o verso 37. Mas alguns objetaram, alguns reclamaram, ele não podia ter evitado a morte, ele fez o cego ver, por que não evitou a morte de Lázaro? Olha aqui para mim, não seja um reclamão, não seja uma reclamona, Deus não gosta. Sabe quando você fala para a criança, papai do céu não gosta? Papai do céu não gosta de reclamação toda hora. Para com isso, para de reclamar. Toda vez que você reclama, você está reclamando de Deus, porque é Ele que dá a sua vida, Ele que dá o emprego, Ele que dá a riqueza e às vezes te mantém na pobreza. Para de reclamar, isso não glorifica a Deus. O que eu faço então, pastor? Lamenta. Qual a diferença? Lamenta, vai a Deus em oração e chora, e fala o que está acontecendo com você, mas para de reclamar para as pessoas que não podem fazer nada, para você ter ainda autocomiseração, usando um pleonasmo aqui, de si mesmo. Lamentar, fica à vontade. Tem um livro na Bíblia chamado Lamentações, leia, aprenda e faça isso. Lamente, chore, 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 até Deus mandar você parar ou resolver a sua vida. Para de reclamar. Para de reclamar porque ganha o que ganha, para de reclamar do seu casamento, para de reclamar dos seus filhos, para de reclamar do que você não tem, para de reclamar do que você tem, para de reclamar. O pessoal que estava reclamando, Jesus estava ali, foi para levar a cura, a ressurreição, mas alguns ainda conseguiram reclamar. Não reclame, não reclame, lamente, fale para Deus, diga como você se sente. Diferencie reclamação de lamento. Leve seus problemas, leve suas dores, leve os seus pecados. O que mais prejudica você são os seus pecados. Não é as outras pessoas, não é a falta de dinheiro. O que mais acaba com a sua vida são os seus pecados. Leva tudo para Deus. Já lamenta, já confessa, já se arrepende, leva tudo para Deus. Eu me lembro num culto de segunda-feira, quando eu fui entregar minha vida para Cristo, eu falei, Senhor, eu estou entregando tudo, só tinha coisa ruim para dar para Deus, eu entreguei tudo, ruim, entrega essas coisas tudo para o Senhor.
Uma sexta lição: muitas vezes você fala que você crê. Não, eu creio, eu confio. Você já teve aquela experiência de repente você fazer uma oração, pedir alguma coisa para Deus, e Deus faz, você leva susto? Sim ou não? Sim. Sabe o que quer dizer isso? No fundo, você não esperava que Deus ia fazer, você não tinha fé, você levou susto. Porque se você pede alguma coisa e Deus faz, você não leva susto, você glorifica. Mas leva susto? Ué, então você não achou que Deus ia fazer. Presta atenção aqui, Marta falou assim para Jesus, lá no verso 21, a gente não leu: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão tinha morrido. Fé, né? Sua presença aqui, a morte indo embora. Olha a fé dela, confiança. Aí chega, no verso 39, Jesus fala: tira a pedra. O que Marta faz? Olha aí, olha comigo. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, cheira mal, é de 4 dias. Falei: Senhor, o que você está fazendo? Senhor, vai ter um cheiro, Senhor. Mas falou lá atrás que se Jesus tivesse, nem tinha morrido. Agora Jesus manda tirar a pedra. E o que ela fala? Gente, ela está mandando praticamente parar. Percebe? A fé. Às vezes você pede alguma coisa para Deus, Deus começa a fazer, você fala: Senhor, calma aí, Senhor, eu não achei que o Senhor ia fazer assim não, para isso. Está vendo como que é a nossa fé? Não sabe o que quer, não sabe o que pede, Deus faz e de repente fica: para, Senhor, tira a pedra não. Senhor, não mexe nesse relacionamento não. Às vezes um casal de jovens estão lá orando para namorar, aí o jovem vai, a menina vai e faz oração: Senhor, se não for da tua vontade, arranca ele da minha vida. Aí o cara vai e muda de cidade, a pessoa fica chateada e fala: Senhor, só responde oração. Respondi a oração, e você está lutando, mas você orou, respondi. Qual o problema? Não respondi como você queria. Por quê? Decisão emocional, às vezes, né? Como é que você vai saber como é que está a sua fé? Só luta. Quer saber como está a sua fé? Só luta, só provação, só dificuldade. Você não vai provar a sua fé quando você vai naquele lago e põe o seu pezinho e passa assim para ver a temperatura. Vai provar a sua fé quando vier a inundação, levando tudo, aí prova a sua fé. A tempestade vai provar a sua fé. Então, muitas vezes você está falando que está crendo, mas está crendo no quê? Está entendendo o que você está orando? Então lembre-se que às vezes você fala que acredita, mas quando é colocado à prova, mostra que você está naquela hora, naquela situação, incrédulo. Você não está confiando em Deus não, mas você fala, né? Porque tem aquela pompa com Deus, fala: Senhor, eu confio no Senhor, mas às vezes não está confiando. E sétimo, uma sétima lição: nós pedimos a cura da Ana. Por que nós pedimos a cura? Nós pedimos o milagre, porque nós queremos ela bem, mas Deus não vai fazer milagre primeiro por causa do homem. Olha aqui, isso está ensinado aqui, essa lição importante para nós. Olha o verso 41. 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, ele está falando com Marta, não te disse eu, se creres, verás a glória? O que é ver a glória de Deus? Ele vai ressuscitar o irmão. Então por que ele ressuscita Lázaro? Em primeiro lugar, não é porque é amigo dele, não é porque Marta e Maria são amigas dele que estão pedindo, não. É porque a morte daquele homem, daquele jeito, era um plano para que Deus fosse glorificado. A glória de Deus vem primeiro. Por isso que a gente ora, a gente pede, suplica, chora para o Senhor, mas seja feita a tua vontade, porque se for para a glória dele, ele faz, se não for, ele não faz. E vamos ter que dar glória a Deus, porque nós não somos controlados pelas emoções, mas por uma razão que nos leva a permanecer na fé. Na fé, eu vou ficar com Deus. Não aconteceu o que eu queria, mas eu estou firme no Senhor. Todo milagre primeiro é para Deus.
não é para o ser humano. Quando o milagre acontece, é lógico, o homem é abençoado, mas é primeiro para a glória de Deus. Mas é assim que nós pedimos milagre? É assim que é a motivação número 1 do nosso milagre? Vocês entendem isso? A gente pede o milagre para Deus, mas no final a gente quer a bênção primeiro. A gente não está pedindo primeiro para a glória de Deus. Todos nós somos assim, mas o Senhor não responde. Uma 8ª lição: o que acontece quando Jesus diz para Lázaro, vem para fora? O que nós aprendemos aqui? Lázaro, vem para fora. Quem disse isso? Quem disse isso? Conforme o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, que chama Jesus de verbo, é o Logos. E Logos é uma outra tradução para palavra. Então eu posso dizer que a palavra encarnada, o próprio Deus, o Cristo, Ele fala, e quando Ele fala, as coisas acontecem, assim como aconteceu em Gênesis, assim como diz o Salmo 33, verso 9, quando Deus fala, Lázaro, as coisas acontecem. O que isso quer dizer para você? Há poder na palavra de Deus, e a palavra de Deus está aí no seu colo, está aí com você, aí tem poder, é a dinamite do universo que está aí com você, o poder. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Tem essas 8 lições, teríamos muito mais, mas me deixa falar agora, fazendo uma analogia, e aqui eu termino, uma analogia da ressurreição de Lázaro, que Jesus ressuscita ele, nos versos 43 e 44, acompanhe comigo. Diz o verso 44, que saiu aquele que estivera morto. Eu vou fazer uma analogia aqui entre a ressurreição de um morto e vida espiritual. Quando fala que Lázaro estava morto, quero dizer para você, todas as pessoas que vêm ao mundo estão mortas espiritualmente. Você um dia que me ouve aqui, que hoje está em Cristo pela fé nele, você era morto espiritualmente, você não estava em Cristo, você não tinha fé nele. Fazendo analogia, você estava como Lázaro, morto, você não falava com Deus, você não ouvia Deus, você não andava com Deus, você não obedecia a Deus, você não tinha prazer em buscar a Deus. Todo homem nasce assim, e assim como diz aqui que o pé dele estava preso, a mão, os olhos estavam vendados, ele estava morto, assim anda todas as pessoas sem Jesus. Eles não podem fazer nada para agradar Jesus, porque eles estão mortos. Eles não podem andar com Jesus porque os pés estão presos, porque eles estão mortos. Eles não podem ver Deus em Jesus Cristo, porque eles estão mortos. Todo ser humano vem ao mundo espiritualmente morto. Por isso que os pais oram pela salvação dos seus filhos, porque eles são pecadores, e eles precisam de perdão. Eles precisam de salvação. Mas então, chega o verso 43, quando Jesus fala, Lázaro, aqui você tem que pensar que Jesus está chamando os homens a Ele, todas as pessoas, Jesus chama para a vida, e Jesus chama pessoas para ter relacionamento com Ele. Ele fala, Lázaro, dizem alguns, se Jesus não falasse, Lázaro, gente, tinha muitos mortos ali já, poderia todos se levantar e vir ressuscitados, se ele não fosse específico, Lázaro, Deus chama, Deus muitas vezes está chamando você que está me ouvindo nessa noite, para vir ter relacionamento com Ele, porque lembre-se, é pela palavra, Lázaro, Jesus, é a palavra chamando, Lázaro, vem para fora, vem para a luz, vem para mim, é a palavra que nos salva. Quem tirou Lázaro da morte para a vida? A palavra de Cristo, e é assim com todas as pessoas, só a palavra, só o Evangelho vai trazer as pessoas das trevas da morte para a vida espiritual. E tem um ponto aqui que é fabuloso, Lázaro está morto de verdade, 4 dias, ninguém vai poder falar que é embuste, já tem cheiro de morto. Mas quando Deus
chama alguém para vir a Ele, a voz de Deus é irresistível. O dia que Deus chegou até o seu coração e você morto espiritualmente, e Ele chamou você pelo Espírito Santo, pela pregação da palavra, você não resistiu, porque é irresistível. É o que nós chamamos em teologia, graça irresistível. Não tem como você não abraçar esse amor perfeito, quando você escuta de verdade a voz dele na pregação do Evangelho. E então, diz a Escritura, que ele sai da caverna, ele sai da gruta, você sai das trevas, sai do pecado, sai da incredulidade, e você vem agora para uma vida nova de adoração, de obediência. E essa vida, como diz o verso 44, no final que Jesus diz, desatai-o, deixai-o ir, é uma vida para andar em liberdade, porque o pecado prendia você. Todos aqueles que não têm Jesus, são presos, estão encarcerados, estão amarrados aos seus pecados. Mas quando Deus chama, Ele é o único que pode dar verdadeira liberdade ao homem. Agora você pode andar com Deus, agora você pode servir a Deus com as suas mãos, e agora você pode ver a glória de Deus, quando você ouve o Evangelho. E então, eu encerro essa mensagem, perguntando a vocês estão no verso 45? Ou vocês estão no verso 46? Porque no verso 45 são aqueles que veem o milagre da ressurreição e creem em Cristo. E já tinha alguns crentes juntos. Mas o verso 46, se no 45 eu tenho os que creem, no 46 eu tenho os fofoqueiros. Tem aqueles que não creem, e eles vão contar para os líderes judeus, que depois vão fazer uma conspiração para matar Jesus. Qual é a sua resposta nessa noite? Porque muitas pessoas veem milagres e continua incrédula. Muitas pessoas veem a ação de Deus e continua incrédulo. Qual é a sua decisão nessa noite? Porque Jesus mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você é aquele que é crente em Jesus? Você crê nele? Ou você é aquele que não crê nos milagres de Deus? E qual é o principal milagre? Ser perdoado dos pecados, porque isso só a graça de Deus pode fazer. Então, queridos, creia em Jesus e viva, creia nele, e mesmo que você morra, você vai ressuscitar, e você vai receber um corpo um dia imortal, um corpo que não peca, um corpo glorioso, e você vai viver para sempre com um dia. Mas qual é hoje a sua decisão? Você crê que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, que Ele ressuscitou porque Deus aceitou a obra dEle? Ou você é como aqueles do verso 46, que mesmo vendo a ação de Deus, os milagres, mesmo olhando para a cruz, você não crê em Jesus? Que Deus ajude você a crer.